Irmãos, o tema da ministração dessa noite é consagrados ao Senhor. Está animado para ouvir sobre isso? Sabe, irmãos, nós já ouvimos muitas vezes a palavra consagração, né? Mas o que significa de fato consagração, ou até que ponto eu estou ou não consagrado ao Senhor? A palavra consagração, irmãos, tem a ver com devoção, com separação, com santificação. Amém? Então, quando o Senhor, Ele quer de nós, irmãos, homens e mulheres consagrados a Ele. Ou seja, separados, devotados, irmãos. Aleluia, amém? Ao Senhor. Porque, sabe, irmãos, quando nós nascemos de novo, entregamos a nossa vida para o Senhor, naquele momento nós somos separados de um império de trevas. Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. Abra comigo lá. Colossenses capítulo 1, verso 13. Você trouxe Bíblia? Eu quero que você levante a sua Bíblia assim. Lembra que nós falamos que o culto começa em casa? Se você sai da sua casa sem Bíblia, irmãos, você está começando o culto errado, viu? Então, irmãos, tem Bíblia aí? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus. Amém. Quando você sai da sua casa, você tem que... a Bíblia é o kit, né? É o kit do cristão, né? É a Bíblia, é a oferta, irmãos, ou é o dízimo. Amém, queridos? Aleluia. Talvez uma caneta, olha, maravilhoso, uma caneta também, para estar anotando as verdades da palavra. Aleluia. Eu falei Colossenses, é isso, irmãos? Colossenses 1,13. Aleluia. Nós fomos, irmãos, separados com um objetivo. Não fomos separados do nada, irmãos, ou por nada. Colossenses 1,13. Aleluia. Se abriu aí. Se tiver alguém sem Bíblia, nós temos ali. Eu acho que tem Bíblia ali ainda, né? Se não tiver, sente com alguém e acompanhe a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia. Eu falei Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz assim, irmãos: Ele nos resgatou do domínio das trevas. Repita assim comigo: eu fui resgatado do império de trevas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora repita assim comigo: eu fui transportado para o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Irmãos, que verdade gloriosa, irmãos, que verdade maravilhosa. Sabe, irmãos, Deus nos resgatou através de Jesus. Nós estávamos, irmãos, éramos escravos de um imperador das trevas. Nós éramos escravos do pecado e nós vivíamos no império de trevas. Mas daquele lugar nós fomos resgatados por Jesus. Então, o que acontece, irmãos? Tudo que compete, tudo que faz parte, irmãos, daquele império de trevas, não deve mais fazer parte da minha vida, uma vez que eu agora faço parte do reino de Deus. Agora, Jesus, irmãos, Ele morreu e ressuscitou, pagou o preço, nos resgatou, nos separou de um império de trevas para sermos consagrados ao Senhor. Ele não nos separou de um império de trevas para que nós pudéssemos ainda ficar sendo movidos pelo pecado, ou pelo império de trevas, ou sendo dominado pelo imperador das trevas, que é Satanás. Você não é mais obrigado, irmãos. Você não deve mais dizer o sim e o amém para Satanás, para o diabo, não. Não, irmãos, ele pode falar o que for, pode espernear, você não tem que dar ouvidos, porque você não está mais sob o domínio dele. Você está agora, você faz parte do reino de Deus, irmãos. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e quando aconteceu isso, que nós fomos separados, nós fomos tirados de um império de trevas, irmãos, do domínio do pecado, agora nós fizemos parte do reino de Deus. E no reino de Deus, irmãos, é ao Senhor, porque o rei é o Senhor. Aleluia.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não tem mais como, irmãos, não tem mais, não tem esse negócio. Irmãos, uma vez que nós fomos transportados por Deus, nós não devemos ficar agora com um pé no reino de Deus e com um pé no império de trevas. Em cima do muro. Não, eu vou ficar em cima do muro, né? Tem até uma expressão que diz o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Não tem esse negócio não, irmãos. O cristão tem que ser arrochado na palavra. Ah, não, eu estou aqui em cima do muro, então, ora eu estou com o pé no império de trevas, outra hora eu estou com o pé no reino de Deus. Não, não tem esse negócio não. Você foi chamado para ser inteiramente consagrado ao Senhor. Ou consagrada, né, ao Senhor. Aleluia. E não tem como eu ser consagrado ou consagrada ao Senhor praticando as obras do império de trevas. Não tem como. Aleluia. Amém ou é de mim? Aleluia. Sabe, irmãos, agora, o que acontece? Existem alguns extremos dentro desse assunto de consagração, né? Existem alguns extremos. As pessoas, elas não entendem muitas vezes a palavra e partem para extremos, para as valas do erro, né? Ah, eu vou me consagrar ao Senhor, então eu vou agora me trancar num quarto e vou viver 24 horas, dia e noite, e ininterruptamente, vou ficar só em jejum, em oração, e só no manto, né? Só no manto e tal, e só, né, joelho no chão e tal, e não quero mais saber de ninguém, da família, não quero mais saber de ninguém, eu tô consagrando, eu estou no manto, né? Mas aí quando sai dali, só Jesus na causa, né? Então a consagração ao Senhor, ela é equilibrada, irmãos, amém? A Bíblia, ela é equilibrada, Jesus, ele é equilibrado, irmãos. Jesus, ele, em uma determinada situação, ele se separou para se consagrar, sim, no início do seu ministério, não é verdade, irmãos? Ele foi batizado nas águas, ele estava separado, irmãos, ele foi ao deserto, foi tentado pelo diabo, jejuou 40 dias e 40 noites, irmãos, certo? Amém? Mas não existe mais nenhuma menção na Bíblia dizendo que ele continuou jejuando 40 dias e 40 noites e continuando fazendo assim. Amém? Porque Jesus era equilibrado, e eu creio, irmãos, que com certeza Jesus devia também jejuar em algumas outras situações, amém? Mas ele era equilibrado, irmãos. Ele, da mesma forma que ele se consagrou ao Senhor dessa forma, nessa intensidade, Jesus, ele estava lá no seu primeiro milagre, foi numa festa de casamento. Mas talvez para algumas pessoas, não, eu estou me consagrando, não posso ir na festa. Irmãos, quem é consagrado ao Senhor, vai à festa e faz o milagre na festa, se for. Né? Faz a diferença. Jesus fez o seu primeiro milagre na festa, lá em Caná da Galileia, né? Na festa de casamento. Aleluia. E eu imagino que ele não estava lá, né? Assim, tipo, eu já falei, né? Fiz a expressão, estava lá num canto ali, amuadinho, assim, cara fechada, aquela cara de maracujá de gaveta, assim, dizendo, não, eu sou espiritual. Olha ali, ó, estão tudo festejando, estão tudo na carne. Né? Não, ele estava ali, irmãos, ele era sociável. Ele era sociável. Amém? Ele estava no meio. Só que lá no meio ele fez a diferença. Ele não foi achado como os outros, não. Ele foi a diferença. Ele foi lá e ele operou o milagre. E é assim que é ser consagrado ao Senhor. Aleluia. Não é somente dentro da igreja, não. Ah, não, dentro da igreja, né? Oh, aleluia. Eu até boto um terno e gravata e até mudo a voz, né? Para falar, oh, aleluia. Mas lá fora, só Jesus, né? Gire é pouco, né? Não, queridos. Quem é consagrado ao Senhor é consagrado dentro da igreja, fora da igreja. Agora, quando eu falo igreja, o templo, né, irmãos? Você entendeu, né? Porque a igreja, repita assim comigo, a igreja somos nós. Não sou eu sozinho. Isso. Aleluia. Então, quando há a reunião da igreja, que é a reunião do corpo de Cristo. Aleluia. Então existe um equilíbrio, irmãos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. A consagração ao Senhor, separação, a devoção, irmãos. Tem muita gente que quer receber dos benefícios de quem é consagrado ao Senhor, porque a consagração, ela pressupõe intensidade. A consagração, ela pressupõe intimidade. Mas tem pessoas que querem o fruto da intimidade e da intensidade, mas muitas vezes não querem a parte da devoção ou da separação. Só que uma coisa está ligada com a outra. Amém?
mãos de rendição, mãos de poder e autoridade. Está ligado, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Oséias, capítulo 6. Você sabe que o profeta Oséias, ele falou muito a respeito do conhecimento, né, de Deus, o conhecimento de Deus. A Bíblia diz, em Oséias capítulo 4, verso 6, por exemplo, assim: eis que meu povo está sendo arruinado porque lhe falta... Ele não falou assim, ó, meu povo está sendo arruinado porque lhe falta jejum, porque lhe falta oração. Não, ele falou porque lhe falta conhecimento. Porque sabe, irmãos, nós com conhecimento, nós praticamos um jejum bíblico, um jejum equilibrado, um jejum realmente dentro dos princípios da palavra de Deus. Nós com conhecimento, nós oramos com sabedoria, nós oramos a vontade de Deus, nós oramos a palavra. Agora, se eu não tenho conhecimento, irmãos, então é de qualquer jeito. Então eu jejuo errado, eu oro errado, e aí é sacrifício de tolo. O pastor está falando que jejum é sacrifício de tolo? Depende. Se for um jejum bíblico e equilibrado, não. Mas se for um jejum desregulado ou um jejum completamente fora da palavra, então só está ficando com fome, né? No máximo você vai emagrecer um pouquinho. Né? Eu até acredito que prejuízo não vai ter nesse sentido físico da coisa, né? Mas espiritualmente, muitas vezes, muitas pessoas estão deixando de receber ou ganhar porque lhe falta conhecimento. Está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. Você está comigo? Então, irmãos, o conhecimento é mais importante, irmãos, do que sacrifício. Você concorda comigo? Ainda que a nossa vida deve ser colocada como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Aleluia. Glória a Deus. Agora, no capítulo 6 de Oséias, você tinha aberto no 6? Eu falei o 4 e o 3, né? Isso, eu citei o 4 e 6 de Oséias. Agora, Oséias capítulo 6... verso 3 diz assim, ó: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor. Por que ele fala assim, conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor? Aí diz assim, a continuação: tão certo como nasce o sol. Aleluia, eu gosto disso, irmãos. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Aleluia! Tão certo como nasce o sol, Jesus está voltando para arrebatar um povo santo, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia! Amém! Olha só que interessante, tão certo como nasce o sol, a sua vinda será como as boas chuvas que vivificam. Porque quem é consagrado ao Senhor, quem é devotado ao Senhor, quem é separado ao Senhor, quem tem o seu prazer na lei do Senhor, irmãos, ele está aguardando a vinda do Senhor como uma boa chuva. Não está temeroso, não está com medo. Ai, meu Deus, será que se Jesus voltar agora, eu não sei, será que eu vou para o céu, será que eu vou para o inferno, será, né? O que vai acontecer? Não. Quem é consagrado ao Senhor não tem esse tipo de pavor, de medo, não, irmãos. É convicto e está aguardando o arrebatamento da igreja como uma boa chuva. Chuva que vivifica, irmãos. A chuva que vivificará este corpo mortal e transformará aquilo que é corruptível em incorruptível. Aleluia! Chuvas que vivificarão, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Tão certo como nasce o sol. Sabe, irmãos, e ele diz assim, ó: conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo ao Senhor. Então quer dizer que não é só por um momento, né? Eu vou conhecer um pouquinho, então, né? Vou me expor a palavra um pouquinho, vou aprender um pouquinho a palavra, mas assim, ó, um pouco vou, um pouco não vou. Ele diz, conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo ao Senhor. Porque a qualquer momento Ele voltará como uma chuva vivificante, irmãos. Nós nos encontraremos com Ele, irmãos. Aleluia. Nada do que ficar, irmãos, terá importância nessa hora. Contanto que nós estejamos com Ele, irmãos. Aleluia.
Glória a Deus. Amém. Agora, vá comigo ali no versículo 6. No versículo 6 diz assim, irmãos: afinal, o que desejo... Irmãos, é Deus que está falando aqui, hein? Ó, afinal, o que desejo é o vosso amor. Fala assim: o que Deus deseja é o meu amor. Por ele e pelo meu irmão. Agora tu olha pelo irmão. E por você. Isso. Então quer dizer que Deus deseja o meu amor por ele e por você? Então eu vou te amar, meu irmão. Eu vou te amar. Você gostando ou não. Porque é o desejo de Deus. Aleluia. Importa agradar a Deus. Amém? Aleluia. Mas veja bem, afinal, o que eu desejo é o vosso amor e não sacrifícios. Entendimento quanto à pessoa de Deus, ou seja, quanto ao próprio Deus, mais do que ofertas e holocaustos. Hein? Olha só que interessante esse versículo 6 aqui. Ele está trazendo aqui um equilíbrio, porque o povo na época, eles iam ofertar, sacrificar, mas eles não estavam vivendo aquilo, não estavam amando e nem conhecendo Deus verdadeiramente. Só estavam lá, não, eu vou lá levar o sacrifício uma vez por ano e tal, né, e deu. Vou pagar o meu voto ali, né? Vou levar o sacrifício, então... Aí até ano que vem, tá? Ano que vem eu volto aí. Irmãos, Deus não deseja que você seja desse tipo aí, não. Não, eu vou sacrificar aqui, então, né? Daí assim, ó, uma semana sacrifica. Depois, 2 meses, 1 mês, não sacrifica mais, né? Não. Deus quer intensidade. Ele diz assim: eu quero coração, eu quero amor muito mais do que sacrifício. Eu quero obediência muito mais do que sacrifício. E isso é consagração. Deus não quer apenas que você consagre o seu sacrifício ou consagre a sua oferta ao Senhor. Deus quer que você se consagre ao Senhor como oferta a Ele. É diferente eu trazer um sacrifício e eu ser o sacrifício aceitável ao Senhor. Aleluia. Amém. Afinal, o que deseja é o vosso amor e não sacrifício. Tem muita gente sacrificando, mas não amando. É verdade ou não é? Jejua mais do que, olha, só perde para os hindus. Porque os hindus jejuam bastante, né? É igual bandeira de pirata. Só no pano e na caveira. Os hindus jejuam bastante. E tem muita gente que jejua bastante também. Mas se você for ver, é uma pessoa que não ama. É uma pessoa egoísta. É uma pessoa que não ama o seu irmão. É uma pessoa que não é devotada. É uma pessoa que não é consagrada ao Senhor. Faz um sacrifício de tolo. É um sacrifício apenas. E aí Deus fala assim: olha, eu desejo muito mais o seu amor do que o seu sacrifício. Mas e aí, pastor, está falando que não é para jejuar? Não. Jejue. Você pode jejuar com entendimento, com equilíbrio. Aleluia. Mas quantos sabem que o jejum não muda Deus? O jejum muda você mesmo. Deus não muda por causa do jejum. Você muda por causa do jejum. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Agora, quando eu jejuo, eu mortifico a minha carne, e aí então eu começo a ficar mais sensível ao fluir do Espírito Santo que habita dentro de mim. Aleluia. Amém. Então, quando eu jejuo tendo esse entendimento, fica tudo melhor, muito mais fácil. Aleluia. Consagrados ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, quer dizer que Deus está falando que Ele deseja muito mais o amor do que sacrifício, né? Tem muita gente orando, e às vezes até a sua própria oração tem conteúdo antibíblico, ou conteúdo fora da vontade de Deus ou dos princípios da palavra. Como que pode isso, pastor? Como é que pode? Sim, pode sim. Porque se, por exemplo, uma pessoa está orando, ela é sendo motivada pela raiva, pelo ressentimento, pela amargura, pela falta de perdão, pela indiferença, ela está orando, irmãos, é sacrifício de tolo até. Jesus não, né? Me perdoa. A palavra de Deus diz lá em Tiago assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem muita gente orando e não recebendo nada, e nada acontecendo porque está orando errado.
Mas quando orar certo, vai receber. Quando orar pela palavra, vai receber. Amém? Por isso que a Bíblia diz, olha, conheçamos ao Senhor. Nós precisamos conhecer ao Deus ao qual nós servimos. Se eu conheço a palavra, se eu conheço Deus, se eu sou consagrado ao Senhor, aleluia, então eu vou orar, eu vou jejuar e vai agradar a Deus. As janelas do céu serão abertas, os ouvidos de Deus estarão inclinados à oração que eu fizer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora diz assim, na parte B do versículo, né? Afinal, o que deseja é o vosso amor e não sacrifício. Entendimento quanto à pessoa de Deus. Tem muita gente que não tem entendimento quanto à pessoa de Deus, o caráter de Deus. Ou seja, uma hora eu penso que ele mata, uma hora eu penso que ele ressuscita. Uma hora eu penso que ele cura, outra hora eu penso que ele bota doença. Eu não conheço o caráter de Deus. Ou, afinal de contas, ele é bom ou ele é mau? Ou, às vezes, ele acorda com o pé direito ou com o pé esquerdo, né? Não, eu acho que Deus parece que não dormiu essa noite, né? Acordou de mau humor. Não existe, irmãos, essa oscilação em Deus. Você sabe quem é Deus? Aleluia. Existe a diferença e a variação da interpretação humana sobre Deus, mas não ele não muda. Aí ele diz assim, olha, eu desejo que vocês entendam mais quem é Deus, quem sou eu, né? Mais que ofertas e holocaustos, inclusive. Aí a Bíblia diz aqui no Novo Testamento também a mesma coisa, diz assim, olha, se você vir apresentar a sua oferta ao Senhor, e você tiver algo contra seu irmão, volta, reconcilia-te com ele primeiro, e depois vem e traga essa oferta. Não é isso que está escrito na Bíblia? Amém? Não está escrito isso, não está, irmãos? E aí ele está falando assim, olha, eu quero mais amor do que sacrifício, mais amor do que oferta. Ou seja, se não adianta eu lançar a oferta aqui e não amar o meu irmão, porque a Bíblia diz que se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Eu só posso dizer que amo a Deus se eu amo você. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Só falta cantar aquela música, você precisa me amar. Nessa parte aí está tudo bem, né? Só não precisa continuar, né? Mas nessa parte está bem. Você precisa me amar porque é bíblico você me amar. Eu preciso te amar porque é bíblico, irmãos. Você é meu irmão, nós vamos morar a eternidade nos céus. Se eu não puder conviver com você aqui na terra por um período de tempo, então quem dirá a eternidade ao teu lado lá no céu? Se tiver pessoas na terra que não puderem, não se suportarem a andar e a viver aqui na terra, irmãos, juntos em amor, então, olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa, você está meio que dando legalidade para Deus assim, ó, faz separação aí, Deus, vai só subir um e o outro vai ficar. Eu não sei você, eu vou subir. Você também vai subir? Então me ame. Aleluia, eu também. Aleluia. Eita glória! Aleluia! Entendimento quanto a Deus, mais do que ofertas e holocaustos. Irmãos, Deus, Ele deseja que nós venhamos ser consagrados ao Senhor. E a consagração ao Senhor é equilibrada. Não é uma coisa louca assim, eu vou, né? Eu vou ter uma aparência de piedade, eu vou ser bem religioso, né? Eu vou chorar um monte para ver se eu comovo Deus. Não, não é o teu choro que comove Deus. O que comove Deus é você andar pela palavra de Deus. É uma lamúria, como se Deus fosse, né? Não, irmãos, é você ser obediente, é você ser consagrado, é você ser separado, devotado ao Senhor. Ter uma vida de consagração, não apenas uma vida de aparência, né? Não. A Bíblia fala sobre fé fingida, sobre amor fingido. Você sabia disso, irmãos? Mas nós não fomos chamados para isso, não. Você foi chamado para ter uma fé firme. Amém. Amor de verdade. Até foi falado aqui, né? O amor não é um sentimento. Amor é atitude, não é sentimento. Aí eu não estou sentindo de amar. No dia que eu sentir de amar, eu vou amar. Não existe isso, irmão. Você tá sendo bem carnal, isso sim. Né? Amor é atitude. Você tem que decidir amar e amar todos os dias. Foi assim que Deus fez. Deus decidiu amar, enviou Jesus para morrer. Né? Jesus decidiu amar, deu a vida dele. E aí, e nós estamos decidindo amar? O que nós estamos fazendo para Deus e pelo meu irmão?
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Deus, Ele quer uma vida de consagração, é uma vida equilibrada. Ele quer mais amor e conhecimento da palavra de Deus do que, de fato, sacrifícios sem base na palavra. Existe sacrifício, sim, irmãos, constantemente. Sacrifício é negação de si mesmo, é renúncia. Amém? Isso aí, irmãos, nós vamos ver. Calma, não vou adiantar aqui, vamos lá. Então vamos ver um tipo de sacrifício que é aceitável ao Senhor. Amém? Hebreus capítulo 13, abra comigo lá em Hebreus capítulo 13, verso 15. Aleluia. Hebreus capítulo 13, verso 15. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 13, verso 15. Você achou aí? Diz assim: sendo assim, por intermédio dele quem, irmãos? De Jesus, aleluia. Ele agora é o sumo sacerdote. É ele que está lá, irmãos. Ele está lá, irmãos, diante de Deus. E olha, irmãos, que bênção, hein? Ele é um advogado. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Eu vou por pausa, né? Vocês sabem que eu gosto, né, disso. Né? Olha só. Ofereçamos continuamente. Isso te diz alguma coisa? Ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer uma vez, aí só ano que vem eu volto aí para oferecer, né, mais um sacrifício aí. Não. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. E quantos sabem aqui que louvor não é apenas ministério de música aqui? A música é apenas uma expressão de louvor a Deus. Mas o louvor a Deus vai muito além da música. É a música e a sua vida onde você estiver. Você pode louvar a Deus lavando louça lá em casa. Você pode louvar a Deus, irmãos, lá cuidando dos seus filhos, limpando a sua casa. Você pode louvar a Deus, você trabalhando para o sustento da sua casa. Amém? O que Deus quer é uma vida de louvor. E sabe, irmãos, muitas vezes, sim, é sacrifício de louvor. E quantos sabem que sacrifício nem sempre é fácil? Não, mas eu só procuro e só quero as facilidades. Não, eu só vou fazer o que é fácil, o que é, olha, se exigir de mim alguma coisa que seja um pouco difícil, eu não quero saber, não. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz assim: ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu... Sacrifício de louvor é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas aqui na igreja eu estou confessando o nome do Senhor. Lá em casa eu estou confessando... né? Eu estou confessando tudo que é coisa lá. É palavrão, é um monte de coisa arada. Né? Em casa, no trabalho. Né? Eu estou confessando incredulidade, eu estou confessando negativo. A minha confissão é negativa, é incredulidade. Estou confessando morte, doença, roubo e destruição. Isso não é sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor são atitudes que louvam a Deus. E o que louva a Deus é você falar mais de Deus do que do diabo. Mas você vai falar com algumas pessoas, meu Deus do céu, parece que só tem um diabo na boca da pessoa. É porque o diabo, o pastor, o diabo olha, o diabo isso, o diabo aquilo, é porque assim, o diabo anda fazendo tal coisa, é porque o diabo... Para de falar do diabo, fale do teu Deus, fale da grandeza do teu Deus, irmãos. Ele já é derrotado. Amém? Sacrifício de louvor é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Aí eu estou passando por uma circunstância ali, e em vez de você confessar o nome de Jesus, você confessa a incredulidade, isso não é louvor. Não, eu estou vendo a circunstância aqui, estou vendo aqui, mas eu vou confessar o nome de Jesus? Se é doença eu te repreendo agora e seja curado em nome de Jesus.
Eu tenho conta para pagar, tenho umas contas para pagar. Eu tenho conta para pagar? Tenho. Eu declaro contas pagas em nome de Jesus, eu declaro recursos chegando em nome de Jesus, e você vai declarando a palavra. Isso é sacrifício de louvor. São frutos de uma vida consagrada ao Senhor. Aleluia. Amém. Versículo 16. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem. Sacrifício de louvor também é você não negligenciar a contínua prática do bem. Ou seja, você praticar o bem constantemente. Aleluia. Praticar o bem também é louvor a Deus. Aleluia. Até porque a Bíblia diz assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando. Então, se eu faço bem, eu não estou pecando, estou louvando a Deus. Aleluia. De igual modo, no versículo 16, de Hebreus, capítulo 13. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação. Pois é desse sacrifício, repita assim comigo, é desses sacrifícios. Aleluia. Que Deus muito se agrada. Não, pastor, eu sou consagrado, eu vou orar. Tudo bem, ore, mas ame. Coopere. Aleluia. Amém. É isso que está dizendo aqui? Aleluia. A prática do bem. Ame o seu irmão. Aleluia. Isso aí a Bíblia diz que desses sacrifícios Deus muito se agrada. Não, mas eu quero só as facilidades. Se eu precisar renunciar a alguma coisa, então não. Irmãos, quem é consagrado ao Senhor, renuncia sim, irmãos, muitas das vontades da carne. A carne só quer... Nem vou falar nada. Eu não gosto mesmo de falar dessas coisas, Mas a carne só quer... Ela não quer nada, irmãos, na verdade. A carne não quer nada com Deus. A carne só quer ser alimentada das coisas desse mundo aí. Mas consagração, irmãos, é você alimentar o Espírito, irmãos. E ela pressupõe, consagração pressupõe renúncia. Você renuncia à carne para anunciar o Espírito. Oh, aleluia. Não, mas se tiver frio, não vou para a igreja porque está frio. Se está calor, é porque está muito calor, tem sol. Se tem, chegou visita, porque chegou visita. Se não chegou visita, ficou bravo porque a visita não chegou. Mas sabe, irmãos, sacrifício de louvor, irmãos, é renúncia, muitas vezes você vai ter que renunciar. E sabe, irmãos, às vezes, irmãos, é tão sério isso, irmãos, que tem pessoas que ela não renuncia nada na sua vida para o Senhor, para consagrar o Senhor. Ela, por exemplo, ela tem uns, vamos supor assim, não é pecado, irmãos, você ter hobbies, Você ter coisas que você gosta de fazer, não é pecado, irmãos. Agora, quando estas coisas tomam lugar de Deus, então aí é um problema. Quando você nunca renuncia essas coisas em benefício da tua vida espiritual e da tua comunhão com Deus, aí é um problema. Não é verdade? Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. As mesmas mãos que se rendem ao Senhor, que tem poder e tem autoridade, amém? E aqueles que honram o Senhor também têm poder e autoridade. Tem muita gente, irmãos, não tendo poder e nem autoridade, e as coisas muitas vezes não estão acontecendo porque não honra o Senhor. Mas como assim, pastor, não honra o Senhor? Não honra o Senhor, irmãos. Vocês querem que eu rasgue o verbo mesmo? Posso rasgar o verbo, irmãos? Não honra o Senhor, irmãos. Por exemplo, o culto começa às 8 horas, chega às 8h15. Estou dando um exemplo, eu estou rasgando o verbo. Você está honrando o Senhor? Não, mas se eu tiver que ir lá num hobby meu, numa situação lá, num benefício que é uma coisa da minha carne, uma coisa que eu gosto, ou se eu tiver até mesmo que bater o cartão lá na empresa, eu estou lá naquele horário. Mas, para Deus, Para quê, Para quê, Está no horário ali para Deus. Pouca honra, pouco poder. Pouca honra, pouca autoridade.
Pouca honra, pouco mover do Espírito Santo. Honramos mais ao Senhor, nos consagramos mais ao Senhor, mais poder, mais autoridade no meio do povo. Aleluia, eu gosto disso. Claro, irmãos, qualquer coisa na minha vida é mais importante do que aquilo que é para o Senhor. Então, se é assim, irmãos, eu tenho pouco poder, tenho pouca autoridade e vou receber pouco de Deus. Agora, se eu me consagro ao Senhor e eu honro a Deus, irmãos, aleluia. Eu honro a Deus, Ele está no devido lugar dEle na minha vida. Ele não está no devido lugar. Se sobrar um espacinho aqui, eu encaixo. Não, irmãos, assim não. Assim é pouco poder, pouca autoridade e pouco tudo de Deus. Não vai ter. Você está comigo? Agora, se eu honro ao Senhor, irmãos, eu sou arrochado, eu sou consagrado ao Senhor. Compromisso com Deus é o compromisso com Deus. Eu não adio fácil. Não. Eventualidades podem acontecer? Podem, já aconteceu comigo também. Mas Deus sabe. Eventualidade é diferente de prática, de rotina, de costume, né? Então, irmãos, honra ao Senhor. É uma palavra, irmãos, é uma palavra de vida para você, irmãos. Amém? Para nós. Né? Honra ao Senhor. Não quero que você fique constrangido, não. Eu quero que você... Irmãos, a palavra de Deus não é pesada, não, irmãos. A palavra de Deus é libertação. A palavra pesada. Não, irmãos. Peso é o peso do pecado. A palavra liberta, a palavra alivia, irmãos. Então, irmão, se você tem um compromisso com o Senhor, honra ao Senhor. Aí você vai ver poder de Deus na sua vida. Aí você vai poder ver o mover de Deus na sua vida. Eu tenho um compromisso com o Senhor. O meu compromisso com o Senhor, está lá. Deus está no lugar dele na minha vida. Eu tenho uma situação que surgiu ali, uma situação. Peraí. Eu tenho na minha agenda aqui já. Tenho um compromisso já com Deus. Isso é honrar a Deus. Aí eu tenho um compromisso com Deus, mas daí chegou uma situaçãozinha ali e tal. Pois é, né? Outro dia eu vou lá fazer. Aí deixa e vai fazer aquilo. Até, às vezes, assim, eu consegui uma saída para a carne. Porque a carne, sim, ela vai querer escapar, irmãos. Você entende? Agora, quando você é consagrado ao Senhor, irmãos, você é separado ao Senhor, você é devotado ao Senhor, o teu compromisso com Ele é o compromisso com Ele. Aí mais honra, mais poder. Mais honra, mais autoridade. Mais honra, mais mover no meio do povo. Aleluia. Glória a Deus, amém? Vamos avançar, né? Tito capítulo 2, verso 14. Tito está pertinho aí, né? Tito 2,14. Aleluia. Volta um pouquinho, irmãos. Aleluia. Tito 2,14. Aleluia. Eita, glória. Importa honrar ao Senhor. Falei. Tito 2,14. Diz assim, irmãos: Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir, ou seja, resgatar, libertar, amém? De toda a maldade e purificar para si um povo todo seu. Eu sou todo do Senhor, queridos. Todo do Senhor, espírito, alma e corpo. O diabo não tem nenhuma parte de mim, não, irmãos. O diabo não tem, o espírito, Deus tem o espírito e o diabo tem o corpo. Não, está repreendido. Né? Chuta que é laço. Eu sou todo do Senhor, espírito, alma e corpo. Aleluia. Né? Diz assim: eu sou todo seu, consagrado a boas obras. Quantos aqui são consagrados a boas obras? Consagrado é separado, consagrado é devotado, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, amém? Eita, glória. Corra comigo lá para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1. Aleluia. Está sendo abençoado aí, queridos? Aleluia. Eu não sei você, mas eu quero diariamente honrar ao meu Senhor.
Irmãos, não é qualquer coisa, irmãos. Não é qualquer coisa que me tira do meu compromisso com o Senhor. Aleluia. É porque é com Ele, irmãos. O meu negócio é com Ele. Amém. Pode acontecer uma eventualidade? Pode, mas é eventualidade. Isso aí não é assim. E o Senhor conhece. E até essa situação aí não vai me deixar de agradar ao Senhor. Aleluia. Amém? Vamos lá então, Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos. Somos nós que temos que nos desembaraçar. É isso que a Bíblia está falando? Não adianta você orar para Deus e falar assim: Deus, me desembaraça, Deus, tira esse negócio aqui de mim, tira aquele negócio de mim, tira essa situação que está me rodando. Não, a Bíblia diz: desembaracemo-nos. É eu e é você que temos que desembaraçar o negócio. Quantos aqui dizem assim: a palavra de Deus é espada, né? Quantos aqui já ouviram falar, a Bíblia é espada, né? A Bíblia só vai ser espada, irmãos, quando ela sair da sua boca. Se ela ficar ali, fechada ali no seu armário, criando poeira, não vai ser espada. Ela vai ser espada quando ela sair da sua boca. Amém? Então o que vai acontecer, irmãos? Tem um embaraço, tem umas coisas ali me embaraçando, irmãos. O que você tem que fazer? Que ela seja espada, irmãos, para desembaraçar. Sai da sua boca e desembaraça tudo aquilo que tiver ali tentando te oprimir. Aleluia! Amém! A palavra de Deus só vai ser espada quando ela sair da sua boca. É espada cortante, irmãos. Se ela ficar, não, vai ficar só, né? Palavra, não, se ela não sair da sua boca, não está sendo espada. A não ser aquelas de enfeite, né? Comprida e chata. Espada, irmãos, que desembaraça. E é você que tem que fazer. Vou pedir para o Senhor me desembaraçar, né? Senhor, tira esse negócio de mim. O Senhor não vai tirar, o Senhor não vai fazer aquilo que é para você fazer. Você lança a palavra e se desembaraça desse negócio aí. É o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 12. Vamos lá então. Desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Quer dizer que o pecado também eu tenho que tirar fora de mim? É você que tem que tirar. Não, eu ficava orando, Senhor, tira o pecado de mim. Senhor, tira aqui, ó. Eu gosto tanto de ficar pecando, né? Eu tenho até pecado de estimação. Tem pecado chamado Joãozinho, tem pecado chamado Mariazinha, tem até pecado de estimação. Então, Senhor, tira esse pecado porque eu não consigo. Não tenho forças. Eu sou tão fraco, Senhor. Né? Tem gente que fica assim, né? Eu sou fraco, eu não consigo. Queridos, a Bíblia diz assim, irmãos, olha, você tem que se desembaraçar de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Deus te chama para correr, irmãos. Vamos servir ao Senhor, né? Vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Vamos comigo servir ao Senhor. Não! Corramos com perseverança. Corramos. Aleluia. Irmãos, quando você vê um crente rastejando, está fora da palavra. Se você vê um crente rastejando, irmãos, está fora da palavra. Precisa conhecer ao Senhor. Precisa conhecer a palavra e viver. Irmãos, filho de Deus, com o Espírito Santo habitando dentro, irmãos, é Deus habitando dentro dele. Se rastejando? Não, irmãos, você não foi chamado para isso. Versículo 2, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3, o versículo 3 me chamou a atenção também. Diz assim, refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa. Agora olha só no finalzinho, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Jesus suportou tamanha vergonha, afronta, irmão, suportou a cruz, para que você não se fadigue e também não desanime. Está escrito isso aqui no versículo 3? Se está escrito isso, irmãos, eu não quero negligenciar, eu não quero desprezar o sacrifício de Jesus. Então eu logo, irmãos, logo me animo. Eu vou me animar. Amém? Se ele suportou tudo isso, ele diz aqui no versículo 3, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Não é vontade de Deus que você fique desanimado, viva desanimado não, irmãos. Quem é consagrado ao Senhor é animado.
Pastor, mas eu nunca vou passar por situação. Pode acontecer, irmãos, é uma situação. Pode acontecer um dia, uma situação ali, uma circunstância. Mas você vai se erguer diante daquilo e não vai ficar parado ali. Tem gente que tem pecado de estimação e tem gente que tem deserto de estimação. É verdade. Tem gente fazendo a sua habitação no deserto e se conformando com aquilo. Não, ali aqui é o meu lugar, é onde Deus me colocou, no deserto. Não, queridos, é um lugar de passagem. E mesmo lá no deserto, se você for consagrado ao Senhor, você vai viver milagres e maravilhas. Vai viver a provisão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Está sendo abençoado aí? Eita glória. Aleluia. Então nós vimos várias coisas aqui. Se desembaraçar, não é Deus que tem que fazer isso por você, é você que tem que fazer. É igual amar, irmãos. Não, Senhor, me ajuda a amar. Não, ama. É atitude, meu querido. Vai lá. Amém? Decida, faça. Aleluia. A Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Olha, irmãos, o amor de Deus derramado em meu coração, então eu preciso pedir mais amor? Eu preciso pedir para Deus amor se a Bíblia diz que Deus já derramou do amor dele no meu coração? Romanos 5:5. Já foi derramado. Não é conta-gota, tá? Eu vou fazer o seguinte, Deus vai fazer, eu vou botar um pinguinho de amor. Não, eu vou derramar de amor. Eu vou derramar o meu amor sobre ele, para ele não ter desculpa nenhuma de não amar. Porque eu vou exigir o amor dele, que ele ame o seu próximo, né? Então eu preciso que ele tenha amor, né? Tem o amor de Deus. O amor que renuncia, o amor que sacrifica, um amor que traz sacrifício de louvor, irmãos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém. Gálatas 5:1, abra comigo lá. Eita, glória. Aleluia. Gálatas capítulo 5, verso 1. Aleluia. Amém? Eita. Aleluia. Eu amo a palavra, irmãos. A palavra é espírito e vida, a palavra liberta. A palavra não é pesada, a palavra é libertadora. A palavra é espírito e vida. Eita, aleluia. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permanecei firmes e não sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Quem tem que permanecer firme aqui? Somos nós. Jesus vem, nos liberta e nós queremos voltar lá para o jugo da escravidão? Não. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Aleluia, amém? Agora, irmãos, nós também precisamos ser equilibrados nessa questão da liberdade. Porque a liberdade é diferente de pecado. Liberdade é diferente de libertinagem. Graça não é liberdade para pecar, porque o que nos deu a liberdade foi a graça. E a graça, o que é, irmãos? É o favor de Deus? Amém, é o favor de Deus. E favor imerecido, né? Aquilo que nós não merecíamos, sim, amém. Mas graça também é a capacidade de Deus em nós de fazermos aquilo que nós não poderíamos fazer por conta própria. Então nós somos libertos, sim, mas essa liberdade, ela é diferente. Na matemática tem um símbolo assim, 2 risquinhos na horizontal e um risco na vertical. Graça e liberdade é diferente de pecado. Tem muita gente aí, né? Aleluia, glória a Deus, né? Graça, fui justificado e tal, e querendo franquear a carne. Então agora você vai comigo para o verso 13. Nós estamos falando aqui de consagração ao Senhor. Amém? Capítulo 5 de Gálatas, verso 13 diz: caros irmãos, fostes chamados para liberdade. Está alinhado ali com o versículo 5, do capítulo 5, verso 1, né? Fostes chamados para a liberdade.
Mas aí ele diz assim, ó, todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Você não foi chamado para viver na carne, irmãos. Amém? Você não foi chamado para viver na carne, você foi chamado para viver guiado pelo Espírito. Aleluia, amém? Ah, não, foi para a liberdade que Cristo me libertou, então está tudo bem. Agora, né, claro, irmãos, foi para a liberdade. Jesus falou assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, eu vos trarei liberdade. Vou mostrar para vocês o que é ser livre de verdade. Livre, inclusive, do pecado, queridos. Livre do pecado, livre do império de trevas, livre de uma escravidão do diabo. Sendo escravo do diabo. E você percebe que ele falou assim, ó, antes sede servos uns dos outros mediante o amor? Então ele está associando, irmãos, está dizendo logo em seguida. Quer dizer que se eu não sou servo um do outro, e se eu não ajo em amor um do outro, eu estou sendo carnal. Por que isso? Porque eu estou só buscando os meus próprios interesses. É tudo que eu quero, é tudo que eu penso. Não interessa o que você pensa, não interessa o que você quer, não interessa a sua vida, contanto que eu me dê bem na parada, né? Não, irmãos, não é isso. Isso é ser carnal, egoísta. Mas a igreja do Senhor não foi chamada para isso. A igreja do Senhor é consagrada ao Senhor. Amém? Quem é consagrado ao Senhor é guiado pelo Espírito. Aleluia! Glória a Deus, amém? Abra comigo então, Salmos capítulo 1. Aleluia! Salmos capítulo 1. Eita glória! Você está sendo abençoado, queridos? Que bom, hein? Palavra poderosa do Senhor. Eu falei Salmo de número 1. Vamos ler alguns versículos. Tem muita gente que quer o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Tem muita gente que quer, né? Ai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem muita gente que quer assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Quer a provisão do Senhor, Salmo 23. Quer a proteção do Senhor, Salmo 91. Mas muitas vezes não quer consagrar ao Senhor, né? Mas você foi chamado para ser consagrado ao Senhor. Capítulo 1, né, de Salmos, verso 1 diz, abençoado com felicidade, talvez na sua versão diga bem-aventurado, né? A palavra bem-aventurado significa com muita felicidade, muito feliz, tá? Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Você percebe que ele faz diferenciação entre aquele que é justo, aquele que é filho, aquele que serve a Deus, aquele que é consagrado ao Senhor, dos pecadores? Você percebeu ali, no versículo 1? Porque ele diz assim, ó, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. Mas se eu fosse um igual a eles, não teria diferença, né? Pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Aquele que é consagrado ao Senhor não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, não segue o conselho dos ímpios, irmãos. Amém. Aleluia, amém. Nem se assenta na reunião dos zombadores. Agora eu tenho uma palavra para você. Muitas vezes a reunião dos zombadores não está lá só no meio dos ímpios, não, irmãos. Muitas vezes tem reunião de zombadores até muitas vezes no meio do povo de Deus. Zombando das coisas, zombando das pessoas, zombando das coisas. Não, irmãos, temos que cuidar com isso. Quem é consagrado ao Senhor não fica de zombaria, né? Versículo 2, ao contrário, tem sua plena satisfação. Plena satisfação é completa satisfação? Na lei do Senhor, ou na palavra de Deus, irmãos, e nela medita de dia e de noite. Quem é consagrado ao Senhor tem a sua plena satisfação na palavra de Deus, irmãos. Eu não sei você, irmãos, o que te satisfaz mais? Se qualquer coisa te satisfazer mais, irmãos, olha, eu vou dizer para você, irmãos, a Bíblia diz assim, olha,
Ao contrário, tem a sua plena satisfação na palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Se você fizer isso, se você se consagrar ao Senhor, aí olha o que acontece. Essa pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, que é uma pessoa consagrada, ai pastor, o pastor está falando para mim que eu tenho que ler a Bíblia dia e noite. Não, é meditar na palavra de Deus dia e noite. Como é que eu faço isso? Você está ouvindo uma palavra aqui, amém? Você vai para a sua casa, mesmo lá na sua casa, talvez mesmo antes de dormir, talvez mesmo lá no seu trabalho, você traz a memória e está pensando naquilo, naquela palavra, consagrado ao Senhor, amém? Sacrifício de louvor e tal, e você traz, e você começa a meditar sobre aquilo, e o Espírito Santo começa a comunicar outras verdades ao teu coração, amém? Aquelas pessoas que fazem isso, é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá o seu fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Quem medita na lei do Senhor, na palavra de Deus, de dia e de noite, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dará o seu fruto na estação própria, não é desequilibrado, não é fora do tempo, é no tempo próprio, irmãos, é uma pessoa equilibrada. Aí diz assim, irmãos, as suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, que quando você é plantado junto a ribeiros de águas, você é plantado na palavra, você vai dar fruto, irmãos. E, irmão, vou dizer uma coisa para você, e mesmo antes do fruto, pode até ser que o fruto não apareça, mas você vai dar pelo menos sombra. Porque as suas folhas não vão cair. Você vai dar fruto, irmãos, e se o fruto não estiver aparecendo, você vai dar sombra, você vai dar alguma coisa que favoreça. Se você estiver plantado junto à palavra, irmãos, você vai dar alguma coisa, vai dar fruto, vai dar sombra, que as suas folhas não vão cair, não. Tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia. Fala assim, ó, tudo que eu fizer, prosperará. Porque eu sou consagrado ao Senhor. Na palavra de Deus, eu medito de dia e de noite. Sou plantado junto, aleluia, a ribeiro de águas. Ai, pastor, fica pedindo para repetir, não sei o quê. Se você repetisse o tempo todo, se você sempre tivesse repetido a palavra, talvez não necessitaria de o pastor estar pedindo. Eu só gosto de falar quando eu sinto de falar. Não sente nunca. É carne pura, muitas vezes. Aí o pastor tem que dar uma ajudinha, né? Confessa a palavra aí, irmão. Confessa a palavra. Aleluia. Mas você é uma bênção, amém, queridos? Aleluia. Estamos avançando, rompendo em fé, rompendo na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está sendo abençoado aí? Abra comigo em Hebreus, capítulo 10. Eita glória. Hebreus capítulo 10. Consagrados ao Senhor, devotados ao Senhor, separados para o Senhor. O imperador das trevas não tem vez na minha vida, não. É um derrotado, irmão. Satanás é um derrotado. Isso tem que ser uma verdade muito clara na sua vida, irmãos. Qualquer coisa que acontece, ó, o diabo aí, ó. Dá ibope para o diabo, irmãos. Deixa de dar ibope para ele. Fala mais do poder do teu Deus e menos dele, que daí você vai ver que as artimanhas dele vão ficar fraquinha diante de você. Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim, irmãos, eu vou fazer uma leitura e você vai sendo abençoado com a palavra, amém? Para nós ganharmos tempo. Sendo assim, irmãos, isso aqui é sobre perseverar na fé. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus,
Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero. Percebeu, irmãos? Agora eu sou obrigado a dar uma pausa, né? Eu queria rir, né? Eu queria ler, mas veja bem, irmãos. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero. Se a Bíblia está dizendo para nós nos achegarmos a Deus com um coração sincero, é porque muitas vezes algumas pessoas se achegam a Deus com um coração não tão sincero assim. É verdade ou não é, irmãos? Mas a Bíblia diz assim, ó, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. O homem muda, mas Deus não muda. Se Ele falou, está falado. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Amém? Então Ele diz, mantenhamos inabalável a confissão. Tem gente que Satanás dá uma fungada e o camarada já se balança todo e já nega a fé, nega a convicção, não tem convicção. É você, irmãos, é você que tem que fazer assim para o diabo, e o diabo tem que sair correndo. Você que é filho de Deus, você que tem o Espírito Santo morando dentro de você. Aleluia! Resistir ao diabo e quem fugirá? Então pronto, né? Você não tem que correr do diabo, irmãos. Vamos lá, vamos continuar. E consideremos versículo 24 do capítulo 10 de Hebreus. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, congregarmos, né? Tem uma outra versão que diz não deixemos de congregar, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, movemo-nos uns aos outros. Motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, está se aproximando. Você percebe, irmãos, que consideramos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor. Irmãos, é na reunião, é na congregação, sabe, irmãos, é na unidade, irmãos, que nós nos encorajamos uns aos outros, motivamos-nos uns aos outros, nos fortalecemos cada vez mais. Amém? Por isso que depois, no versículo 25, a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, segundo o procedimento de alguns. Pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Aleluia! Amém! Bom, hein? Agora no versículo 35. Rapidinho, mais alguns versículos e nós estamos finalizando. Aleluia! Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Se está falando para não abandonar, é porque às vezes algumas pessoas abandonam, né? Mas você não foi chamado para abandonar. Você é um pitbull da palavra. Não estou te chamando de cachorro, não, meu irmão. Só no sentido figurado, né? Pitbull, garra a palavra e não larga. Esses são os que prevalecem. Esses são os que... Olha, Satanás não tem veio, não. Aleluia. Vamos continuar ali, né? Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Tem muita gente que, né? É perseverança, irmãos. Uma vida cristã é uma vida de perseverança. Você não foi chamado para frouxidão, não. Você foi chamado para ser perseverante. O favor dos céus, aleluia. Não, irmãos, existe um favor dos céus, mas na perseverança. Quando os ventos estão a favor, eu estou lá, né? Mas quando o vento está contrário, eu não vou para a igreja hoje. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não. Não, o negócio está difícil. O diabo está se levantando. E daí que se levantando? Deixa ele se levantar para cair. Ele está se levantando, mas você já está levantado faz tempo. Foi Jesus que levantou você. Necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, irmãos, alcanceis plenamente o que Ele prometeu.
Sejam perseverantes, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, repita comigo, pouco tempo, Jesus está voltando, queridos, para arrebatar a igreja. É pouco tempo. É pouco tempo, irmãos, existe uma eternidade. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ah, pastor, Deus tarda, mas não falha, né? Isso é coisa do diabo. Deus não tarda e nem falha. Deus é do tempo certo. Ele sabe, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem os tempos, as estações. Ele tem o tempo apropriado para todas as coisas. Você pode tardar. Ele não dorme. Não dorme, nem tosqueneja. Deus não dorme, irmãos. Ele trabalha enquanto você dorme. Ele está trabalhando a teu favor enquanto você dorme. Não precisa ficar fazendo força e tal. Não, se consagre ao Senhor, seja consagrado ao Senhor. Ele trabalha em teu favor. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Versículo 38 do capítulo 10 de Hebreus. Mas o justo viverá pela fé, contudo se retroceder. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Deus não se agrada de quem retrocede. Na fé. Ah, pastor, e agora? Calma, tem perdão para a sua vida. É só você não olhar mais para trás e avançar. Amém? Deus já lançou no mar do esquecimento. O pecado já foi, irmãos. Agora você olha para frente e não retrocede. Versículo 39, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia.